leitura de hoje nós gravamos para você que está no YouTube ter uma oportunidade de ter acesso a esse conteúdo e para você também que não conseguiu estar aqui ao vivo, poder ter a oportunidade de assistir depois. E nós fazemos a gravação da leitura do capítulo resumidamente e depois nós finalizamos a gravação para ter um momento de compartilhar. E você que deseja fazer parte deste grupo, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar enviando para você o link para fazer parte desta comunidade. Hoje, o título do nosso capítulo, nós estamos lendo um livro onde eu sou coautora, que é Decisões e Destino, um caminho de cura. Hoje é o capítulo 15º, que o título é O Medo e as Raízes. Dominando seus temores e abraçando a sua vida. Ela traz aqui para nós, quem escreveu este capítulo foi a Vanderline. Ela é psicanalista, casada. Ela, após 2 divórcios e 5 anos separada, Deus, em sua infinita graça, uniu ela e o esposo. E eles retornaram e hoje estão juntos, somando uma jornada aí de 12 anos. E tem 2 filhos. E ela traz aqui para nós já, começando com uma chave poderosa. Mateus 6:33 diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O medo é um sentimento que todos experimentamos em algum momento da vida. Ele pode ser uma resposta natural a situações desafiadoras, mas também pode se tornar uma barreira que nos impede de alcançar os nossos sonhos. Quantas vezes ficamos paralisados pelo receio de errar ou pela insegurança de não sermos capazes? Este capítulo é uma reflexão sobre como o medo influencia nossas decisões e como podemos aprender a enfrentá-lo, dominá-los e avançar rumo a uma vida plena e realizada. O medo é uma emoção que todos os seres humanos sentem. Ele é uma reação do corpo a situações que podem representar perigo ou ameaça. O medo nos atinge de maneiras diferentes, seja na forma de insegurança ou uma voz interior que nos convence de que não somos capazes, segundo Freud. Quantas vezes adiamos nossos planos por temer o fracasso? Quantos sonhos guardamos no coração, enquanto o pensamento é: se eu tivesse tentado? Ecoa dentro de nós e nos faz perceber que perdemos oportunidades e chances que não foram dadas pelo simples medo de tentar. Pois o medo do fracasso, muitas vezes, fala mais alto em nós e deixamos de lado a esperança de lutar para alcançar os nossos sonhos. Você já se perguntou quantos sonhos deixou de realizar na sua vida por medo de tentar? Quantas coisas, quantos projetos você não concluiu porque no meio do processo o medo de não conseguir tomou conta de você? Por diversas vezes eu também fui dominada pelo medo. Sentia que não era capaz e tinha muito receio de decepcionar os meus pais e familiares. Mesmo sabendo que as escolhas seriam minhas, de certa forma, muitas vezes eles seriam diferentes das expectativas deles. Lembro-me de comentar com um amigo, durante certo período da minha vida, que o medo que eu tinha das decisões a serem tomadas era tão grande que eu estava evitando ter que decidir algo. Tem um texto bíblico em que me inspirava, o versículo de Gálatas 6:7, que diz:
Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. E por um longo tempo eu fiquei sem me posicionar. Posso dizer que estava deixando as coisas acontecerem da maneira que ia acontecendo, pois tomar uma atitude para mim era o mesmo que errar. Mas após esse período, vi que eu precisava enfrentar os meus medos de tentar. Todos os medos que você possa imaginar, eu já senti. E isso me fez ver que é normal sentir medo. O que não poderia era deixar que ele me controlasse. Porque anos permiti que o medo moldasse as minhas decisões. Recordo-me de um momento em que priorizei os sonhos de outras pessoas. Ajudei a construir os projetos daqueles que estavam ao meu redor, enquanto os meus próprios desejos eram deixados de lado. Em muitas ocasiões pensei que renunciar a mim mesma era o preço que precisava pagar para evitar magoar as pessoas do meu convívio e os meus pais. E com isso, acabava colocando sobre mim o peso da responsabilidade de não viver os meus projetos. Isso por medo do que as pessoas pensariam e falariam sobre mim. Se aquelas escolhas iriam realmente agradar os meus pais ou trazer-lhes decepção. Mas mesmo assim, ainda por muitas vezes, fiz escolhas erradas. Após essas decisões equivocadas, o medo de escolher me dominava e acabei deixando de lado os meus sonhos e projetos de vida. Mas a verdade é que essas renúncias constantes me fizeram sofrer. Enquanto eu buscava agradar a todos, esquecia de que ninguém podia realizar os meus sonhos por mim. Descobri da pior maneira que antes de cuidar dos outros, preciso cuidar de mim. Muitos dos sonhos e projetos que eu tinha para a minha vida não chegaram a ser realizados. Chegou um momento em que percebi que só eu poderia fazer as escolhas necessárias para transformar a minha vida. Aprendi que enfrentar o medo é o único caminho para superá-lo. Cada decisão que tomamos, por menor que pareça, é uma oportunidade de conquistar confiança e que devemos celebrar cada conquista, independente de quão pequena ela seja. Por exemplo, podemos listar escolhas que deram certo no passado para nos lembrar para nos lembrar da nossa capacidade, que por muitas vezes até esquecemos que a temos. Isso nos ajuda a construir resiliência emocional, que é fundamental para lidar com as incertezas e desafios. Práticas como tirar momento de oração e lembrar do que Deus fez em nossa vida, falar sobre os nossos medos, exercício físico e técnica de relaxamento também desempenha um papel crucial. Elas nos ajudam a enfrentar o estresse e fortalecer a mente, permitindo que façamos escolhas mais assertivas. A maior lição que aprendi é que ninguém pode viver a nossa vida por nós. Isso é uma chave, mulher. Ninguém pode viver a sua vida por você. Se continuarmos a nos colocar em último lugar, negligenciando nossos sonhos, acabaremos aprisionados pela frustração e pela ingratidão de que não compreende o sacrifício que fizemos. Tomar decisões com coragem não é egoísmo, mas um ato de amor próprio. Quando finalmente decidimos priorizar nossos desejos e projeto, percebemos que somos mais fortes do que imaginamos. O medo e a dificuldade em tomar decisões pode estar ligada a conteúdos inconscientes, traumas passados e mecanismos de defesa, segundo Freud, 1976. Vencer o medo é um processo que requer autoconhecimento, prática e ferramentas específicas para lidar com as emoções. Essas ferramentas oferecem um guia prático para superar os desafios emocionais e transformar o medo em uma força de crescimento. Finalizamos aqui a leitura deste capítulo
E agora encerraremos a gravação para o momento de compartilhar. E você